Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida do trabalhador e do empresário dentro e fora do ambiente de trabalho e, por que não dizer, de você que está em casa nos assistindo aí nesse momento. O Celtic em Foco é uma produção da Celtic, a consultoria que revolucionou o conceito na gestão em benefícios. Quer conhecer um pouco mais? Acesse www.celticsvp.com.br. E ao meu lado aqui já está a Maiara, a postos no nosso notebook para receber as suas perguntas. Telenauta, bom dia, Maiara, seja bem-vinda. Bom dia, Balista. Obrigado pela sua presença. E hoje no nosso programa contaremos com a presença de Sérgio Hércules, gestor médico da VidaLink, para falar sobre benefícios em medicamentos. Sérgio, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença. E nesse primeiro bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o programa de benefícios em medicamentos. O que é então, Sérgio? Vamos lá. O programa de benefícios em medicamentos é um serviço que é prestado às empresas, né, principalmente ao RH, no sentido de gerir todo o fornecimento e controle de utilização dos medicamentos. Então, é uma contratação que é feita pela empresa para fornecer ao seu colaborador, né, a forma de organizar o uso do medicamento. Então, mais do que efetivamente você fazer um convênio com uma farmácia para entregar o remédio, para comprar o remédio, tem todo um processo de gestão que é feito em cima desta utilização. E aí a gente vai estar discorrendo sobre isso ao longo do programa. Qual o principal ponto que você destaca como mais importante para a empresa dentro desse programa, de uma forma geral? Olha, eu acho que a questão maior, né, em relação ao benefício de medicamento é o seguinte: a gente sabe que na conta de benefício, saúde é o primeiro lugar. Só perde para a folha de pagamento em qualquer RH. Ora, você está fazendo um investimento, né, que em algumas empresas chegam a centenas de reais para oferecer ao teu colaborador e à sua família acesso a um serviço de saúde, garantir qualidade, garantir, de uma certa forma, a própria produtividade. Só que a contrapartida desse investimento, ela muitas vezes termina não acontecendo, uma vez que, se eu adoeço, preciso receber um tratamento e aí o custo do tratamento pode inviabilizar essa ação. O benefício do medicamento, ele termina servindo exatamente para a gente poder gerir essa situação, orientar a empresa. Então, mais do que, como eu acabei de dizer na pergunta anterior, você fazer um convênio com a farmácia em que você faz uma conciliação financeira. Olha, o João gastou 10, então você me paga 10. Na realidade, você está fazendo toda uma gestão em cima disso a um custo muito menor. Então, essa é o grande ponto central da questão. É um investimento baixo, que já, dependendo da escala, pode até ser de centavos por per capita, né? E que vai te trazer um nível de informação gerencial, vai te trazer um acesso a uma série de benefícios relativos à utilização do medicamento que não tem contrapartida. É muito importante, até quando a gente estava discutindo sobre a realização desse programa, que a gente achava importante porque o programa de medicamentos, na verdade, é importante porque a gente vê que muitas vezes o pessoal interrompe o tratamento, né? Ou porque falta dinheiro, ou porque é assim também, né? Porque tem muito, o doutor eu mesmo indiquei, ou o doutor minha vizinha, né, que indica. Né? Além do problema financeiro, que é um dos motivos pelo qual o brasileiro interrompe o tratamento, quais são os outros motivos que levam a interromper esse tratamento que é tão importante? Olha, nós temos duas situações que são situações bastante graves, né? Eu, como médico, termino colocando a questão no seguinte ponto, né? O primeiro é a indicação do medicamento. Todo medicamento, como droga, ele tem efeitos terapêuticos esperados e efeitos colaterais, que são aqueles que você espera que não aconteça. Dependendo da indicação, você fica com um efeito colateral e não com um efeito terapêutico, infelizmente. Né? Então, o remédio errado para a pessoa errada vai gerar mais efeito colateral do que efeito terapêutico. E isso é a grande questão. Então, a automedicação é um risco, né? Porque ela termina trazendo a você o malefício e não um benefício.
né? E quando a gente, voltando à questão da PBM, quando você coloca isso como, por exemplo, a necessidade de apresentação de receita, você só dá acesso a um medicamento através da receita. Então, as duas questões, a interrupção do tratamento está relacionado principalmente, né, ao efeito colateral e à questão custo. São os dois efeitos maiores, né, fora a resistência, e o terceiro que a gente pode estar pontuando, a resistência das pessoas em entenderem a necessidade do medicamento como complemento a uma atividade médica. Então, eu passo em consulta, recebo um diagnóstico, não gostei do diagnóstico, então não vou fazer o tratamento. Então, a gente se depara com essa situação. Então, a primeira questão é custo, né? Essa é a mais predominante. A segunda é efeito colateral. Eu não fui orientado e preparado, eu não recebi assistência farmacêutica sobre o que é que aquele medicamento vai estar podendo causar, e a partir disso, eu interrompo o tratamento, considerando que se eu estava fazendo um tratamento é porque eu tinha uma doença. Uhum. Então a doença vai progredir porque eu não estou tratando, né? E ao final, né, o que a gente termina encontrando é um malefício ao invés de um benefício. Para o telenauta entender melhor, você falou de assistência farmacêutica. Essa assistência farmacêutica é prestada pelo próprio médico assistente ou pelo farmacêutico que fica dentro da farmácia nesse apoio? Essa é uma grande questão. A farmácia deve manter um farmacêutico exatamente para fazer toda a orientação em relação ao tratamento. Então, ao médico cabe prescrever e indicar a prescrição, né? Por que eu estou prescrevendo isso? Estou prescrevendo isso porque o seu quadro tem essa condição, né? A partir daí, na aquisição do medicamento, seja ele compra ou recebimento através de algum programa governamental, esse tipo de coisa, ele precisa receber assistência farmacêutica. O que é assistência farmacêutica? Efetivamente é a orientação sobre os efeitos terapêuticos esperados, os efeitos colaterais esperados, as orientações sobre a possibilidade de interrupção ou não. Exemplo fácil, né? Eu costumo brincar com os pacientes da seguinte forma, colocar a coisa no seguinte termo. Sabe contar até 7? Porque um tratamento de 7 dias, ele dura 7 dias. Né? Então, nem 6, nem 8. Exatamente. Então você precisa confirmar se ele sabe contar até 7, né? Eu brinco. Sabe contar até 7? Se não souber, eu te ajudo, entendeu? Eu te ensino a contar até 7. Porque são 7 dias. Né? Então não adianta, no terceiro dia eu já estou melhor, eu interrompo. Isso, principalmente em relação a antibióticos, por exemplo, cria resistência a antibiótico, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa orientar o paciente, o usuário, o beneficiário, o nome que, né, o RH colaborador costuma dar, mas assim, tratamento tem começo, meio e fim, e ele precisa ser seguido. Então, essa é a grande questão da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica orienta o usuário da melhor forma de tomar aquele medicamento. Já o previne do que vai acontecer. Exato, e o benefício dele chegar até o final do tratamento. E alguns tratamentos, eles têm um período de, vamos dizer assim, você inicia um tratamento, seu organismo precisa de um período de adaptação com aquela medicação. Medicamentos crônicos, por exemplo. Um exemplo muito vamos dizer, simples é o tratamento da hipertensão. No tratamento da hipertensão, muitas vezes você inicia e você fala, não, eu não sentia nada e era hipertenso, agora eu estou tomando remédio e estou sentindo. Mas é o tempo que o organismo tem de trazer os níveis de pressão para níveis normais, esse tipo de coisa. E é a questão da interrupção. Né? Ainda, né, um exemplo que a gente também pode dar, e eu acho que é importante a gente estar citando essa questão dos exemplos, para dar o entendimento do que é que nós estamos falando. Diabetes é um exemplo, né? Eu tenho um nível de açúcar elevado no sangue. Inicia um tratamento para o diabetes, a tendência, se ele estiver bem indicado, é que esse nível de açúcar no sangue caia. Ora, se ele caiu, ele não caiu por milagre, ele caiu em função do tratamento. Habitualmente o que a gente vê, não, meu nível de açúcar está bom, vai cair mais, eu interrompo. Né? Então, a assistência farmacêutica serve exatamente para isso, para dizer, olha, não interrompe porque atingimos o objetivo, era isso que a gente queria, né? Era exatamente isso. Então é importante receber esse tipo de orientação. Né? Para dar essa manutenção, né? Que lógico, é o importante de tudo, principalmente em doenças crônicas, né? Nos casos das doenças agudas, em função dos tratamentos, né? Por exemplo, o antibiótico é uma doença aguda, um quadro infeccioso é uma doença aguda. Você precisa saber que tem começo, meio e fim, que você vai passar por um período que parece que não está fazendo efeito, mas é o tempo em que essa dose de medicamento está
entrando no organismo, esse tipo de coisa. A seguir, você tem o efeito terapêutico. As doenças crônicas, você termina tendo que, né, fazer a manutenção do tratamento, a revisão do tratamento ao longo do período, né? Então, todas essas questões também precisam estar sendo consideradas. Não dá para você, toma essa medicação e considerar que acabou ali, né, vamos dizer assim, a orientação necessária ao usuário. Sim. Hoje a empresa, o RH da empresa, na verdade, ele já administra uma série de benefícios importantes, por exemplo, vale refeição, vale combustível, tudo mais. As empresas estão ficando mais, elas estão aceitando mais o benefício medicamento pela tua experiência, até pela tua área que você tem atuado hoje? Olha, o benefício medicamento, ele é, de uma maneira geral, todo RH é muito aberto a ouvir sobre o benefício de medicamento. Às vezes que a gente tem contato com os RHs, esse tipo de coisa, eles são bastante abertos, acham bastante interessante a lógica do benefício medicamento. Quando você tem a expertise e a partir daí você consegue desonerar o RH de uma série de trabalhos, de administrar mais um benefício, fica melhor ainda. Então, de uma maneira geral, eu não vejo resistência a isso. É uma questão de orçamento, né? Qual o orçamento que você tem disponível para isso? E hoje a gente tem programas que eles são praticamente custo zero, né? E isso é bom para a empresa. Então, tem modalidades dentro do benefício medicamento que é praticamente a custo zero e oferece algum nível de assistência, e você tem outros produtos que vão agregando cada vez mais funcionalidades, dependendo da necessidade. Então, ao RH, eu não vejo resistência, né, a ouvir falar sobre. Basicamente, fica na questão do desejo versus a realização. Né? Possibilidade, né? Por falar em possibilidade, a gente tem os nossos telenautas aqui de RHs que nos assistem de todos os tamanhos de empresa. Esse tipo de benefício é acessível somente às grandes corporações, às grandes companhias, ou ela é acessível a empresas menores também? As empresas menores também se beneficiam, né? É óbvio, né, que a grande empresa ela tem problemas maiores. E aí a administração desse grupo é maior, né? Então, óbvio, o benefício à grande empresa é a escala. Acho que isso é claro para todo mundo. Sim. Né? Na pequena empresa também há o benefício, porque você vai estar avaliando como você está gastando e o que você está gastando. Então, essa é uma questão bastante importante. Né? A pequena empresa, você oferece a ela a possibilidade de entender como é que está a saúde do seu colaborador. Né? E não na escala, porque vamos imaginar uma situação, uma empresa de 200 ou 300 funcionários. Se você tiver 10 funcionários com alguma doença, você está falando de um contingente de 5% da tua massa. Numa empresa de 20 mil funcionários, né? Óbvio que o problema amplifica, mas doença tem um limite. Né? Uma situação epidêmica, como nós passamos, por exemplo, com a epidemia de conjuntivite no inverno. Né? Existiam empresas, né, pequenas, relativamente pequenas, que elas praticamente não tinham colaboradores. Por quê? Porque foi um surto, muitas pessoas pegaram, o ambiente terminou propiciando e esse foi um problema bastante grande. Então, o benefício de medicamento, ele se acomoda, até por conta da possibilidade de customização, ele se acomoda em vários tamanhos de empresa, não é necessariamente com a empresa de grande porte somente. Legal. A gente vê que está havendo um movimento agora junto à ANS com relação à regulamentação do fornecimento de medicamentos. Né? Você pode passar alguma informação para nós nesse sentido, que é algo novo? Essa é uma situação que a gente vai ainda tem cenas dos próximos capítulos. Vários capítulos. Muitos. Mas o que termina acontecendo é que dentro da proposta de regulação que a ANS vem fazendo, nós agora, né, foi a consulta pública e agora está na fase de elaboração, né, da documentação, em que está sendo transferido uma parte dos tratamentos, principalmente em relação aos crônicos, está sendo transferido a parte da assistência à saúde, inclui também o acesso ao medicamento. Então, nós vamos ter aí, né, dentro das próximas revisões do rol, né, em 2012, teremos a entrada de novos procedimentos. Provavelmente no próximo rol a gente já vai ter incluso, até mesmo antes, já vai ter incluso também o fornecimento de determinados medicamentos, principalmente os medicamentos relacionados a doenças crônicas, no sentido de mitigar risco de evolução da doença.
né? Então, a agenda regulatória da ANS, eles estão deixando isso de forma bem clara, então não há segredo, quais são os passos que estão sendo dados exatamente nesse sentido. Então, teremos sim uma regulação de mercado, hoje é um processo, né? O benefício de medicamento ele não é regulamentado, ele não é obrigatório, ele não faz parte, né, do rol, ou apesar de ser um benefício de saúde, ele não faz parte, né, de nenhuma estrutura regulamentada, tanto é que você tem uma associação das empresas que prestam esse tipo de serviço para fazer uma autorregulamentação, mas a ANS, a saúde suplementar, ela vem entrando nessa linha de definir parâmetros de como fazer isso, e o objetivo é mitigar risco em relação a agravo, né? Então, diminuir o agravo do teu colaborador através do fornecimento do tratamento. Como a gente disse, é uma parte, faz parte, né, do tratamento tomar o medicamento, né? Então, a agenda regulatória ela é uma realidade, né? Essa questão da legislação, né, ela está vindo, eles estão sendo bastante consistentes nesse processo. Eu acredito que a próxima revisão do rol já deve incluir alguma coisa nesse sentido. Legal. Primeira parada no seu Celtic em Foco. A gente volta já já, não saia daí.